Ok, Matheus. Certo, então só confirmar, né? A apresentação tá ok, o áudio tá ok também, Perfeito. tá ok. Então, meu nome é Matheus Veras, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, no campus de Crateús. Atualmente eu estou fazendo curso de especialização em engenharia em segurança do trabalho. Hoje eu vim a pedido do meu amigo Diego, né? Gostaria também de agradecer esse espaço para apresentar um estudo que eu desenvolvi na época do meu TCC, que é sobre a análise do desempenho térmico de habitações de interesse social. Esse foi um estudo desenvolvido especialmente para a região de semiárido nordestino. Antes de iniciar também, eu queria só avisar sobre se aparece algum ruído, algo do tipo, porque está tendo uma obra vizinha aqui, então. Iniciando, né, antes de falar das adaptações, é interessante a gente recordar quais as tipologias construtivas que há no nosso sertão. Eu acredito que vocês devam conhecer presencialmente, ou já tenham visto, pelo menos esses três tipos. Ontem o professor Levi, ele também fez uma apresentação muito bacana, ele apresentou diversos tipos de tipologias. E aqui eu destaco a taipa, né, que tem uma arquitetura mais rudimentar, tem um pé direito mais baixo. Tem também as outras edificações, como as casas coloniais, os casarões, que cada um tem seu tipo, suas características próprias, né? Esses outros dois, por utilizar tijolo maciço, eles apresentavam paredes de espessura mais espessa e também um pé direito mais elevado. Isso, de certa forma, melhorava a condição da temperatura dessas habitações. Nas últimas décadas, a gente tem vivido um processo bem acelerado de urbanização, e isso é em decorrência de diversos fatores, como a própria melhora da qualidade de vida, o assistencialismo governamental e outras ações, né? A redução da mortalidade infantil. Tudo isso contribuiu para que os centros urbanos acabassem inchando é, com diversas aglomerações de população. Então, isso gerou uma alta demanda por habitações, e uma das medidas que foi adotada pelo governo foi desenvolver um modelo de conjuntos habitacionais. Como um dos programas mais famosos é o Minha Casa Minha Vida, que hoje é comum nas médias e grandes cidades a gente passar por longe, ver, às vezes na periferia, né, conjuntos habitacionais enormes. E um desses problemas dos conjuntos, basicamente a gente já olhando a imagem já identifica, né, que é essa alta padronização. A gente tem nessas duas fotos que elas só variam a pintura. E no caso, essa segunda imagem, acho que o mouse está passando em cima, essa daqui é a que existe em Crateús, que foi a cidade onde eu fiz o estudo. E essa habitação, ela tem um modelo padronizado, eu acredito que tem um pego da região sul ou sudeste, porque ela foi desenvolvida para cá, foi feita aqui em Crateús, e elas possuem um aquecedor solar. Aí a gente pergunta de que maneira foi elaborado um planejamento em que a população fosse precisar de um aquecedor solar em sua residência, em pleno sertão. Então a gente já começa a questionar alguns parâmetros, né, alguns problemas desses modelos padronizados. Outra característica do sertão é o forte desequilíbrio socioeconômico, e se reflete no baixo poder aquisitivo. Isso significa que essa população que já é carente, ela vai ter limitadas estratégias para melhorar o seu conforto térmico, como o uso de ventiladores e até o uso de ar-condicionado, que é mais difícil, né, mas é o sonho de muitas pessoas. Um outro fator que é primordial é o próprio clima, cuja nossa região é marcada por elevadas temperaturas, fortes ciclos de seca, baixa umidade, e isso a gente está vivendo na pele, né, nesses últimos meses. Também um dos parâmetros que é a base desse estudo é o próprio conforto térmico, que ele vai infringir diretamente sobre a qualidade de vida, o bem-estar, o rendimento do trabalho. E a falta disso acarreta diversas dificuldades nas pessoas. O rendimento em trabalho,
a questão da própria saúde, muitas pessoas acabam com estresse, as pessoas mais idosas podem sofrer de complicações, né, em problemas cardíacos, respiratórios, tudo por conta do clima. E a residência deveria atuar de um modo mais eficiente para que as pessoas se sintam confortáveis e adequados àquele ambiente, né? Que é o ideal que a gente planeja quando você tem uma casa. Também a relação do conforto, ela também acaba atacando diretamente a parte financeira dessas famílias. Como tem essa estimativa que a posse de ar-condicionado pelas famílias tem mais que duplicado entre 2005 e 2017. Isso é sem considerar outros artifícios, como multiventiladores ou umidificadores de ar, mas evidencia o impacto financeiro nos custos dessa família. E a gente olha principalmente para as de baixa renda, né, que não tem certas condições financeiras. Então, no cenário que a gente possui um clima agressivo, uma população com baixo poder aquisitivo, e onde casas são feitas sem considerar parâmetros climáticos, a gente tem o seguinte questionamento. Essas adaptações de interesse social de regiões semiáridas, elas provêm conforto térmico a seus habitantes? Aí, baseado nisso, nessas perguntas, tem-se como objetivo caracterizar uma tipologia construtiva de interesse social, que a gente denomina por HIS, verificar o desempenho térmico seguindo os procedimentos de norma, analisar essa adaptação por meio da simulação computacional, que também é um processo defendido pela norma, e, por fim, propor alternativas de baixo custo que auxiliem na melhora do conforto térmico da habitação, e ainda foi feito um comparativo entre os dois modelos, né, que seria esse modelo base, que é o modelo atual como foi implantado, e um modelo alterado que foi desenvolvido com essas modificações. Aí, antes de iniciar a questão da análise e tudo mais, é importante a gente se ater a alguns conceitos. Aqui, o conforto térmico ele é definido, segundo a norma, como o estado da mente que expressa a satisfação do indivíduo com as condições térmicas do ambiente que o circunda. Então, a gente tem que... Isso é bem subjetivo e que vai variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que mora na região sul, quando ela vem para a região norte ou nordeste, ela não vai se sentir termicamente tão bem quanto a gente se sente. Isso varia muito, então há diversos autores, principalmente da década de 80 para cá, desenvolveram diversos tipos de modelo para tentar padronizar e esquematizar um tipo de sistema que fosse adequado para cada região. Também diversos autores, eles vêm provando, né, que o uso, principalmente do projeto arquitetônico, ele vem para facilitar a questão da melhora do conforto térmico, baseado na localidade que essas pessoas estão inseridas. Então, a adaptação pode sim contribuir para a melhora do conforto. Isso não somente o desenho arquitetônico, mas isso cabe desde a escolha dos materiais, até a forma de execução. Outro conceito é sobre a análise do desempenho térmico. Isso é mais do ponto de vista normativo. A gente apresenta aqui a norma de desempenho, né, 15.575, juntamente com a norma de 2005, 15.220, ambas elas trazem um conteúdo de desempenho térmico e apresentam requisitos, apresentam limites que devem ser obedecidos. E aqui ao lado tem um mapa que apresenta o zoneamento bioclimático do Brasil. A região de semiárido está encontrada na zona bioclimática 7. Então, resumindo o conteúdo da norma, para que ela atenda aos requisitos, o ideal é que as adaptações em regiões quentes, elas devem atuar de modo a dissipar a energia. Então, essas adaptações, elas não podem gerar calor. Elas têm que dissipar. O ambiente interno delas tem que ter uma temperatura inferior à temperatura externa. Enquanto que em regiões mais frias, que não é o nosso caso, a edificação deve atuar de modo a conservar a energia. Esse zoneamento bioclimático, ele foi definido e caracterizado conforme alguns parâmetros climáticos, né, como o clima, como ventos, ciclos de chuva, temperatura, umidade. Por isso que algumas regiões
elas se mesclam umas com as outras também. Aí eu vou apresentar algumas propriedades térmicas que são utilizadas como critérios da norma, né, que a gente vou mostrar mais na frente. Aí eu destaco três que são dos principais, que é o da transmitância térmica, a capacitância térmica, capacidade térmica e a absortância solar. A transmitância térmica a gente pode entender como que seria o fluxo de energia que pode percorrer um material. Então, como exemplo, uma telha metálica e uma telha de barro. Uma telha metálica, ela vai passar, vai aquecer mais rapidamente em ambas as faces do material. Significa que é um condutor de energia térmica muito bom. Então, tem uma transmitância térmica muito alta. Para edificação, isso não é interessante. Como as telhas de barro, elas têm uma transmitância menor, então elas demoram mais tempo para elas se aquecer e passar essa energia térmica para a parte interior da coberta. O segundo parâmetro é a capacidade térmica, que está relacionado com quanto o material pode absorver de energia até que ele possa transmitir essa temperatura para o ambiente interno. A diferença dos dois é que um é o fluxo de energia e o outro é quanto ele comporta de energia. Como exemplo, eu trouxe aqui uma imagem de uma igreja. Essas igrejas antigas, né, a gente nota que elas têm paredes bem espessas e não sei se vocês já tiveram alguma experiência, mas quando você está numa igreja assim e está um tempo muito quente fora e dentro está bem fresco, isso é por conta das características térmicas dessas paredes. Ela tem uma espessura tão grande que, para que essa parede venha aquecer a parte interna da igreja, ela tem que receber uma incidência solar muito grande, o que não ocorre, não dá tempo durante o dia dessa parede se aquecer por inteiro, como se fosse uma parede convencional de 12, 15 centímetros. Por fim, a absortância solar, que a gente pode entender como se fosse uma relação entre o quanto de radiação que essa parede vai emitir com relação ao tanto que incide de radiação sobre ela. E ela está mais relacionada com as pinturas externas em alguns elementos, como paredes, o próprio forro, as cobertas. Então, materiais que possuem uma tonalidade mais clara, eles tentam refletir mais energia, mas eles não tendem a absorver tanta energia, então isso demonstra que edifícios que têm uma pintura branca, por exemplo, ao seu entorno, dentro deles, eles demoram muito mais a aquecer do que se fosse uma tonalidade mais escura utilizada. Aí aqui apresenta algumas estratégias de resfriamento que é apontado tanto pela zona bioclimática, tanto pela norma, como pela própria bibliografia, como estudos e artigos. Isso para a zona bioclimática 7, que é a zona do semiárido nordestino. Aqui tem a priorização da ventilação cruzada, comparação com a ventilação natural e a promoção do efeito chaminé. É importante também destacar que cada caso é um caso, né? E cada localidade tem seu ambiente específico. Tipo, o efeito chaminé ele é mais utilizado em ambientes que não há tanta ventilação, então o calor ele que está dentro da residência ele é eliminado por convecção, o ar quente que está dentro ele sobe e é eliminado pela chaminé. Contudo, isso daqui para ser eficiente na nossa realidade, essa torre ela tem que ter uma altura específica, que geralmente é bastante elevada, mas ela é bem útil. Também essa tabela apresenta a área mínima, né, que é definida pela norma, seria a área de ventilação para dormitórios e salas de estar, que é ambiente de longa permanência. A gente tem aqui nas região norte e na região litorânea do Nordeste e do Sudeste. A gente tem que é permitido que essas aberturas sejam maiores. Na região norte é por conta da umidade da região. Já no Sudeste e Nordeste é por conta da ventilação e também da umidade proveniente da maré. Já nas demais zonas, é permitido uma menor abertura dessas esquadrias.
Também uma que eu já falei, que é sobre as pinturas, né? Está ligada diretamente à absorvência solar. Tinturas mais claras tendem a refletir mais energia e absorver menos, então demoram mais a se aquecer. E um ponto importante é que isso é muito significativo, é a questão de desempate entre uma residência ser aprovada ou não, é a questão da pintura. Isso eu não tinha noção até quando fui fazer o trabalho. Eu já tinha uma ideia de que tinha um peso, mas que não fosse tão relevante quanto é. Com relação aos materiais, para a nossa zona bioclimática, é interessante utilizar materiais de maior inércia térmica, maior massa térmica, e também o sombreamento. A massa térmica está de acordo com aquela propriedade de capacitância térmica, né? Elementos com muita massa têm a necessidade de muita energia térmica para transmitir calor, o que não dá tempo durante o dia, então isso resfria. E um ponto importante é que, enquanto que de dia ele recebe carga térmica, quando chega à noite, ele demora mais tempo, esse sistema demora mais tempo para liberar essa energia. Então, durante a noite ele tende a armazenar um pouco de energia. É meio que ameniza tanto a questão do calor como a questão do frio. E o sombreamento, ele também é bastante relevante. Ele pode ser feito tanto com os de cobertas, é, é, venezianas, tendas, e também tem um impacto muito relevante quando se faz uma simulação de desempenho térmico. Tem essa outra estratégia, né, que é do resfriamento evaporativo, que usa uma fonte de água. Infelizmente não é muito acessível, né, tanto pela questão financeira como pela disponibilidade de água, mas é também bem eficiente, principalmente quando usada a ventilação. Então, iniciando o método de pesquisa, esse daqui é o estudo de caso, essa é a habitação que está situada em Crateús, que eu escolhi para fazer a análise. Essa edificação foi feita junto ao programa Minha Casa Minha Vida, está localizado em Crateús, e possui 620 unidades de loteamento, então ela é bastante representativa. Elas são feitas em pares e tem uma parede geminada. Essas paredes têm apenas 12 centímetros de espessura, são bem finas, e isso, além de não ser confortável, né, para quem mora, para quem é vizinho, quando eu estava fazendo os estudos, conheci uma mulher que morava lá, e ela queria abdicar de uma parte da sala dela para fazer um muro, por conta de que não queria dividir esse espaço, não queria compartilhar uma parede com o vizinho, que fazia muito barulho. Então isso já traz novos questionamentos, né, sobre como é feito esse modelo padronizado de habitações. Voltando à residência, a gente pode identificar 6 ambientes, mas na simulação a gente vai enquadrar elas como zonas térmicas e vamos unificar os que não têm divisórias. Então, daria 4 zonas térmicas, que é o do quarto casal, o quarto solteiro, e a cozinha e a sala de estar. E aqui eu também ressalto que não se faz análise de ambientes que não sejam de longa permanência. Então, não foi feita do banheiro e não foi feita do ambiente de circulação. Então, já aqui é uma explicação de como foi feito o método da simulação computacional pela norma. Aqui, para a nossa zona bioclimática, a gente utiliza um dia típico de verão, que representa um dia que apresenta a média das máximas temperaturas para a cidade de Crateús, que é o caso. Eu utilizei os dados climáticos do ano de 2018. Eu utilizei uma inclinação específica para fazer a simulação, porque a norma recomenda que a gente pegue o pior cenário dessa adaptação quando a gente não tem uma certeza sobre o posicionamento. No caso, como são diversas edificações no loteamento, eu resolvi optar por pegar o pior caso, que é onde o sol incidia, os raios solares incidiam diretamente nas janelas dos quartos durante os períodos mais quentes do ano. Aí a norma também recomenda que seja feita simulações com estratégias de sombreamento e ventilação. E, por fim, o resultado desse processo seria a obtenção das temperaturas internas dessas zonas. Aqui apresenta como foi dividida as zonas térmicas.
E aqui embaixo são os critérios e os limites de desempenho, né? Tem um limite, o mínimo, intermediário e o superior. Como eu falei antes, a temperatura externa interna da residência, ela nunca pode ser superior à temperatura externa, e para Crateús, 33,6 graus é a média das temperaturas máximas, isso no ano de 2018. O que a gente, refletindo, a gente chega num ponto que, mesmo que a residência atinja o nível de desempenho térmico mínimo, mesmo assim ela não vai estar, não significa que ela seja totalmente confortável termicamente. Então, dentro do processo de análise, foi também dividido entre dois métodos, como recomenda a norma, que é o primeiro, o método simplificado de cálculo, que é onde calcula os parâmetros térmicos, e, por fim, o método da simulação computacional. Nesse primeiro método, que é o simplificado, a gente faz o cálculo dos três sistemas da edificação, que seria o de aberturas mínimas, cuja habitação ela vai atender aos requisitos. Lembrando que essa abertura mínima é a abertura efetiva. A gente desconsidera essas partes, por exemplo, essa parte metálica aqui, que não tem, que não dá espaço à ventilação. Ela é desconsiderada e somente é considerado que é efetivamente aberto para ventilação. Quanto ao sistema das alvenarias externas, a edificação ela só atendeu ao requisito mínimo quando foi simulado que aquela edificação tivesse uma pintura de uma tonalidade clara. Ao uso de uma tonalidade mais escura, o sistema de desempenho das paredes não ia atender ao que é definido pela norma. Aqui tem uma simulação de como é a parede, algumas classificações do reboco, do tipo de tijolo utilizado. Cada parte dessa é utilizada para calcular uma resistência térmica e utilizado para os critérios de desempenho, que seria a capacitância e a transmitância. Aqui são algumas propriedades desse tijolo, dessa alvenaria. Chegando ao desempenho da cobertura, foi feita conforme a norma recomenda, porém, nesse caso, ela não atinge ao critério de desempenho térmico mínimo. Esse daqui é a edificação, tal qual é recebida a documentação, e aqui é um modelo equivalente, que é um modelo simplificado, que a norma recomenda ser feito. Então, foi feita e a residência não atende aos requisitos de desempenho. A gente já tem, então, como suspeito, né, que a cobertura é o que mais pesou na avaliação desse imóvel. Com isso, foi feita a simulação computacional do MB, que é o modelo base, que é esse foi feito, tal qual apresentado. E aqui nesse gráfico tem a apresentação das temperaturas máximas mensais que foram feitas, e aqui abaixo os meses. Aqui são os limites de desempenho térmico, limite de desempenho térmico mínimo de 33,6, o intermediário 31,6 e o superior 29,6. A gente tem que durante 4 meses do ano, essa edificação ela atinge níveis de temperaturas que são insatisfatórios, atingindo inclusive 35 graus durante o mês de fevereiro. Isso eu recordo, né, utilizando os dados climáticos de 2018. E apenas o ambiente da cozinha que ela vai atender ao critério pela norma, né? Mas somente por ter esses três ambientes, que seriam o quarto casal, o quarto solteiro e a sala em condições satisfatórias, isso já requer que seja avaliada toda a concepção do modelo. Então, antes de ser feito, proposto um novo modelo, né, como eu falei, a norma recomenda que seja testado algumas estratégias para ver se a edificação ela passa a atender os critérios de temperatura com base nessas estratégias, que seriam a de ventilação, sombreamento e a combinação dessas duas. A de ventilação ela seria como se fosse simulado com o aumento da taxa de renovação do ar na residência. O sombreamento seria com relação a uma simulação feita em que as janelas estivessem com a porção, pelo menos 50% delas protegida da radiação solar. Isso podia ser simulado com cortina, brisas.
E, por fim, a simulação dos dois. A residência estaria submetida a um aumento da renovação do ar, aumento da ventilação, e com as janelas com esse tipo de sombreamento. Então, aqui, essa tabela vai apresentar uma comparação das estratégias, e aqui tem as temperaturas máximas, o mês de referência é o mês de fevereiro, e aqui são os ambientes que apresentam temperaturas insatisfatórias, no modelo base. Então, dessas estratégias, foi notado que a estratégia de sombreamento ela foi a mais eficiente, contudo, ela não foi, ainda não chegou ao nível de aceitar, de atingir o desempenho térmico mínimo. Então, o pior cenário é na condição ventilada, em que as temperaturas foram pior do que na condição normal. Então, a gente tem que a ventilação ela traz trocas térmicas desfavoráveis para a residência. Como destaque, tem que o mês de fevereiro foi o que apresentou as maiores temperaturas e que a habitação ela não atende ao critério de desempenho térmico. Então, com isso, foi feito um modelo alterado dessa edificação. Eu destaco aqui que o modelo alterado, uma das ideias ao fazer esse estudo, fosse que essas alterações não fossem alterações complexas, não fossem alterações que modificassem toda a ideia do projeto. Então, elas foram modificações em que pudesse ser mais acessível, tanto do ponto de vista da construção, como do ponto de vista financeiro. Como foi feita no método simplificado, a gente viu que o sistema de cobertura foi o que mais pesou na avaliação, então as principais modificações foram em virtude da cobertura. Começou pela substituição do tipo de forro, pela pintura branca na cheia de barro. Essa pintura, ela visa melhorar a condição da absortância solar das telhas, o aumento da espessura das camadas de argamassa nas paredes, para aumentar a capacitância térmica, a redução do tamanho das esquadrias. Essa redução era onde havia insolação direta, e lembrando que as esquadrias desses ambientes são aquelas grandes, e que a abertura que é efetiva mesmo, ela é aproximadamente 50% da área total da janela. Então, tinha um espaço bom para reduzir. E, por fim, foi simulado um toldo, que seria uma cobertura exclusiva, feita no ambiente do quarto do casal, que a gente foi feita, encontrada a maior temperatura. Aí aqui a estimativa dessas alterações, e isso ia causar um acréscimo de pouco mais de R$ 2.341 na residência como um todo, o que não é tão significativo, visando que a longo prazo essa residência, além de atingir a norma, ela não vai requerer tanta energia para resfriamento, né? Requerer tanto ventilador ou ar-condicionado. Então, foi feita a simulação do modelo alterado. Aqui a gente pode identificar as máximas temperaturas mensais. Fevereiro foi um mês que apresentou as maiores temperaturas. E eu recordo de novo que isso são os dados climáticos de 2018. Aqui ao lado tem os limites desse térmico mínimo, intermediário e superior. E a gente tem que a residência lá atingiu o desempenho térmico mínimo nos meses mais quentes. Inclusive, ele melhorou de desempenho durante os meses menos quentes. Então, diversos ambientes atingiram a condição de superior. E aqui eu apresento uma comparação dessas temperaturas máximas entre os dois modelos e também feita as estratégias de sombreamento, ventilação e sombreamento para os dois modelos e nos 3 ambientes que tiveram temperaturas insatisfatórias. A gente nota que o modelo alterado, ele apresenta vantagens em todos os cenários. Entre as estratégias, a de sombreamento é a mais eficiente na redução da temperatura. A maior redução de temperatura chega a 1,66, isso nas condições normais, sem considerar o sombreamento. E como sugestão, né, é que a ventilação ela seja controlada durante os períodos mais quentes do ano, a fim de evitar condições térmicas insatisfatórias. A questão da ventilação não significa que ela vai ser ruim ou negativa para a residência ao longo do ano.
Porque quando eu fiz a simulação, eu notei que durante a ventilação ela promove os dois extremos. Durante o dia, registra as maiores temperaturas e durante a noite, registra as menores. Então, isso seria como você controlar a ventilação de dia e possibilitar essa ventilação à noite. Como conclusão, então, tem que a habitação, tal qual ela é implantada no sertão, ela não atende às requisitos de desempenho térmico. Dentre as estratégias, a de sombreamento ela é mais eficiente na manutenção da temperatura, enquanto deve-se evitar a promoção da ventilação novamente durante os períodos mais quentes, e que mudanças simples no projeto melhorarem até 1,6 graus o conforto da edificação, sem uso de equipamento de refrigeração, que seriam ventiladores, ar-condicionado. E é um baixo acréscimo de custo, né, o que se paga tanto pelo conforto como pelo custo, né, de você manter um ventilador o dia inteiro ou um ar-condicionado. Ainda tem que esse estudo ele pode orientar, né, novas propostas de adaptações, pode trazer mais debate com relação às adaptações que são feitas no semiárido ou em outras regiões. E eu agradeço a participação, estou aberto a dúvidas, a alguns questionamentos, sugestões. Muito bom, Matheus Veras. Muito interessante. Matheus, uma dúvida minha. Se tiverem alguma dúvida também, já vai. Se quiser, pode abrir o áudio também, ou colocando aqui no chat, e aí a gente vai lendo, perfeito? Já tem o Tá link ótimo. aí, né, para o acesso à frequência, quem quiser já ir preenchendo, perfeito. Matheus Veras, qual foi, assim, o programa que você, o computacional que você utilizou para fazer essas aferições de temperatura, de alta, de baixa, por exemplo, né? Após você ter feito a intervenção naquele modelo padrão da habitação de interesse social, né? Porque, a princípio, a gente tinha um modelo, né? Que é o modelo padrão que se vê aqui nas unidades habitacionais residencial de interesse social aqui em Crateús, né? Que eu creio que seja padrão, é como você falou no início da palestra, é um padrão que eles pegam lá do sul do país, que é uma região com clima ameno, né? Está em outra zona bioclimática, totalmente diferente da nossa, e simplesmente essas autoridades governamentais, elas padronizam, né? Elas pegam esse padrão do sul do país e trazem para uma zona bioclimática totalmente diferente, né? Quando se fala Isso. de Isso de acontece muito porque, às vezes, é a mesma empresa, né, que ganha. Aí ela acaba aproveitando o modelo e a Caixa aceita. e passa pela caixa, né? Então, Matheus, como eles pegaram, você apresentou esse modelo padrão, né, e viu essa ineficiência, né? Depois você pegou e fez uma intervenção, né? Colocou ali uns sombreamentos nas janelas, a gente percebeu, né? Aumentou ali também os beirais da telha, né? A gente percebeu também naquela maquete alterada, modificada, após a tua proposta de intervenção. A partir daquilo, você utilizou também um modelo computacional, isso, perfeitamente. A gente vê até aqui na divisão da parede, né? Ali na parte que é geminada, acho que você colocou Isso. também uma de brise, né, vertical, que está na cor, na mesma tonalidade É, do isso. do beiral. Na verdade, essa parte tanto na divisão das casas, ela já existe. Aí ela é simulada não como parede, porque se fosse simular como parede, tinha que criar uma nova zona térmica. Aí é mais fácil colocar ela como um sombreamento, como material meio que inerte. Aí você tinha perguntado sobre o programa, né, que foi utilizado. Perfeitamente, o programa computacional que foi feito, né, que te deu essas aferições, esses dados, né? Isso. Hoje tem diversos programas assim que trabalham de um modo interligado. Há programas, né, que você pode tanto fazer arquitetura, como nesse mesmo programa você pode fazer a simulação de desempenho e tudo mais. Eu utilizei o programa que é recomendado pela norma, que é o Energy Plus, foi desenvolvido pelo Ministério de Energia lá dos Estados Unidos. E ele tem uma aferição muito boa na questão das temperaturas. Você utiliza os dados climáticos, isso já convertido para a plataforma do programa, que é o Energy Plus.
e ele vai gerar as horas baseadas nesses teus dados climáticos. Aí gera uma hora ao longo do ano inteiro. Isso dá mais de 8.700 horas ao longo do ano. Aí, com base nessa tabela que é gerada, aí você pode fazer algumas análises, simulações. Mas eu Perfeito, Matheus. acredito... Pode concluir. Não, eu acredito que o único problema dessa plataforma é que a interface dela não é muito amigável, né? Então, eu acredito que provavelmente vai aparecer outros programas que tenham algumas coisas mais interligadas e que seja mais favorável, né? Mas até o momento eu só utilizei essa. Perfeito, Matheus. Aqui no chat, né, é o Vitor Nogueira da Silva, né? O jardim de inverno e uso de vegetação em habitações é uma boa solução também, né? Isso é a afirmação do Vitor Nogueira. É verdade. Aí, uma vez eu perguntei isso para um professor meu, ele falou que tem uma questão somente da aplicabilidade, que como a nossa região tem um clima chuvoso, tem uma época chuvosa e quente, é muito fácil haver disseminação de insetos, né, na residência. Aí, claro que isso pode ser contornado, mas isso tinha que haver mais estudos, não podia ser feito de uma forma como as adaptações são feitas hoje, né? Muitas vezes são feitas sem acompanhamento profissional, muitas vezes são só assinadas, mas eu acho muito interessante e eu acho que vão conseguir desenvolver um sistema de cobertura verde apropriado para o sertão nordestino, porque tem algumas que são feitas e elas acabam gerando diversos problemas, né? Mas é uma solução muito, muito, muito bacana, pretendo estudar. O nosso amigo Cristiano Maia, né, ele está afirmando aqui, né, que além de tudo que você falou, ressaltou, vale lembrar que na maioria dos casos as habitações de interesse social, além de não serem feitas pensando no nosso clima, também tem a questão urbanística da localização dessas habitações, né, que na maioria dos casos são feitas em terrenos distantes dos centros urbanos, ou seja, a população acaba por não ter aproveitamento correto dos equipamentos urbanos da cidade, né? Por a questão de mobilidade e acessibilidade, né? A questão de... Nossa, perfeito. Isso é o que a gente viu, né, Diego, no grupo de estudos do laboratório. O Isso professor mesmo. Levi, ele falava muito nessa logística, né? Eles pegam no bairro mais afastado e colocam um conjunto habitacional e não prevê ambientes para aquela população, não, estão prevendo hoje, né? Mas tem muitos que foram feitos onde não foram previsto um estabelecimento comercial, academia, um lugar de lazer, escola. Aí tudo isso agrava, né? Eu também acho que precisa ser repensado, essas coisas. Perfeito, Matheus. O Núcleo de Iniciação Científica da Unicatólica, né, também postou aqui uma pergunta, né? Que tipo de janelas são mais apropriadas a serem utilizadas em nossa região, Matheus? Né? Qual seria, de fato, as janelas mais apropriadas? Depende da concepção do seu projeto arquitetônico. Por exemplo, se você tem pouco espaço na sua residência, se você quiser tanto que essa abertura tenha uma ventilação e ilumine, as que eu mais vejo são as com veneziana. Elas são mais eficientes. Assim, você mesmo pode controlar a ventilação que entra, a iluminação. E porque hoje em dia a gente vê mais vidro, né? Tá aparecendo muito essas de vidro, essas metálicas. Aí tem residências que elas atuam muito bem e têm uma eficiência muito boa no que fazem, mas em ambientes mais fechados, isso acaba piorando. Tipo, em Crateus eu já morei meio que num kitnet. Esse kitnet no meu quarto tinha uma janela desse tipo, e ela não conseguia nem ventilar e nem iluminar. Não, a não ser que eu deixasse ela aberta, né, o que fazia eu quase desmaiar de calor, mas é o que acontece. Já dizia o grande professor Levi, né, que é grande defensor dessas janelas venezianas.
né? Ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Né? Tem aqui o link para a frequência, pessoal. Não esqueçam de assinar. Se tiver mais alguma pergunta, quem quiser abrir o áudio aí, pode ficar à vontade, né? Ou fazer a pergunta diretamente aqui no chat que a gente vai ler, viu? Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, Matheus, né? Parabenizar pelo material aí, pelo levantamento, pelo estudo, né, realizado e apresentado. E, assim, sobre esse tema, né, nós, enquanto vítimas principais, digamos que desse calor muito tórrido, nós sempre temos, assim, muitos, digamos que artifícios que já são bem inatos, né, da gente. A gente vê essas construções de uma forma bem mais orgânica, que tanto por questão de acessibilidade, como por questão de custo, não acompanham, no caso, não contam, né, com esse acompanhamento profissional, mas de algumas formas até tentam, né, driblar um pouquinho desse tipo de problemática, inclusive com o clima que nós encontramos. É muito interessante quando uma professora da instituição, a professora Débora, não sei se ela está aqui na sala, ela levantou, né, assim, como curiosidade, essa questão do conforto, por exemplo, em relação à construção de açudes, digamos, né? Se numa propriedade muito grande, né, ia ser construído um açude, esse açude ele buscava ser realizado aonde? No local onde viesse, onde o vento passasse primeiro para depois chegar na casa, para justamente esse resfriamento dessa corrente de vento, né, ser promovido pela essa posição geográfica do açude. E é muito, assim, intrigante, né, a gente pensar que quando você abrir uma janela vai ficar mais quente ainda do que já está. Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta, né, que não é só abrir a janela, que não é só ter muita janela, tem que ser bem pensado, né, como o núcleo aí perguntou sobre o tipo de janela, e assim, é muito interessante, realmente, né, e aí nos causa a seguinte pergunta, né, já que nós, enquanto sertanejos, né, do sertão mesmo, de alguma forma já tínhamos nossas maneiras de driblar, entre aspas, né, esse problema do clima, aí vem, digamos que um projeto de habitação para a gente, que de uma certa forma já tinha nossas técnicas de driblagem, né, tudo isso, e acaba com tudo que a gente já pensou em fazer, tanto que a gente vê muito modificações feitas pelos próprios moradores, né, nessas residências que eles acabam recebendo. Embora às vezes não seja visando essa questão do conforto térmico, seja por N outras motivações, mas acaba também tornando a necessidade dessa modificação, né, pela realmente não promoção desse conforto, dessa boa qualidade de habitação que deveria ser, né, como enfim, é constitucional, que todos nós devemos, né, ter direito a moradia digna, e realmente é muito bacana, né, nós enquanto arquitetos, urbanistas, engenheiros também, que vamos trabalhar nessa concepção do projeto arquitetônico, né, seja para habitação, seja para um uso comercial, enfim, o conforto ele deve ser universal, né, deve estar presente em todos esses âmbitos. E a gente vê demais, né, esses arquitetos assim mais renomados que a gente acompanha, colocando, por exemplo, enquetes no Instagram, perguntando se você sabe o que é fachada do sol poente, se você sabe o que é ventilação cruzada, e a grande massa não conhece, a grande massa não sabe, né? Então, como profissionais, nós temos também essa responsabilidade de estar disseminando esse tipo de conhecimento. E é, assim, de uma certa forma, essencial demais, né? Num contexto de tão grande autoconstrução, né, que nós vivemos. Mas, realmente, parabéns, Matheus, pelo material, viu? Sucesso. Pois obrigado, Daniel. Pois achei muito interessante quando você falou da logística, né, da questão da construção do açude. E realmente se resume a isso, né, e você aproveitar o seu ambiente e viver de acordo com a sua realidade, né, e também se atentar aos detalhes, né, como a questão de uma janela, algo do tipo, que é nos detalhes que você vai conseguir as diferenças, que nem na residência. Foi encontrado uma redução de 1,6 graus, o que é significativo, vendo que você só mudou alguns materiais aqui, outro acolá. Eu achei muito interessante também, e também é... Não, pode continuar, por favor. Pode dar prosseguimento, Matheus. Sim. Aí também achei muito interessante que vocês já estão trabalhando, né, nessa parte, já pensando tanto nos materiais como como nos detalhes da construção. É porque no futuro, né, a gente imagina isso, né? A questão do conforto deve prevalecer, além da estética, além da questão N motivos, né? Sim, é verdade, viu?
Obrigado, a gente queria agradecer aí ao palestrante Matheus Veras, né, e a todos os demais colaboradores, né, o Centro Acadêmico, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, que esteve presente, a organização do evento, a extensão e a todos os presentes aqui nessa palestra, né. Se alguém tiver mais alguma pergunta, põe aqui no chat, né, também pode ficar à vontade para abrir o áudio, né. Agradecer mais uma vez a participação e colaboração do engenheiro, nosso colega Matheus Veras. Eu que agradeço, viu? Precisando, só chamar. Lembrar que o link aí para a frequência está aí no chat, pessoal. Não esquecer de fazer a frequência aí, viu, pessoal? A Rochelle Almeida, né, tá perguntando, Matheus Veras, se você poderia disponibilizar os slides. Ou sim, aí você pode pedir para o Diego, eu envio para ele, tá certo? Perfeito. Eu passo para ela, então. O Antônio Alf aí está agradecendo também, ótima apresentação. Certo. Obrigado, pessoal.